O evangelho que você vive é o evangelho do reino de Deus? Gente boa e querida de Deus, mais um Teologia para a Vida, aquela que encontra a vida na sua realidade, no cotidiano, no dia a dia. E esse FTCA Cast vai ao ar toda quinta-feira, às 3 horas da tarde. Aqui nós temos um espaço para conversar sobre a vida, sobre a teologia, e hoje nós temos um tema muito especial. Eu sou o Jorge Barro e comigo está Lucas Merlo. Lucas, que prazer, que alegria ter você aqui com a gente hoje. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite de compartilharmos, refletirmos um pouquinho sobre esse tema que é tão importante para a teologia, para a nossa vida cristã. Isso mesmo, que bacana, Lucas, uma alegria ter você aqui, viu? Alegria minha. Deixa-me falar um pouquinho desse sujeito que aqui está. Eles têm tantos predicados, tantas coisas boas, que eu vou resumir um pouquinho aqui para vocês. O Lucas é o coordenador do mestrado em Teologia Profissional aqui da Faculdade Teológica Sul-Americana, é um biblista, é um homem que ama a teologia bíblica, né? Você transpira isso, né, Sim. Lucas? Muito legal. Portanto, professor aqui na faculdade conosco, e também é doutor em teologia pela PUC do Paraná, mestre em Ciências da Religião pela Metodista, e o que mais? Fala um hobby teu pra gente aí. Eu sou praticante de jiu-jitsu. Olha só! Agora um pouco afastado, porque eu tive uma lesão, mas sou praticante de jiu-jitsu há alguns anos já. Rapaz, se eu ficar famoso, eu vou te contratar para ser o meu bodyguard. Tá certo. Não é, Lucas? É isso. Que bacana. Então é isso, gente boa. Estamos apresentados. Bora para nossa conversa gostosa desse FTCA Cast Teologia para a Vida. Eu tenho a impressão que muita gente que conhece o Evangelho, mas que talvez nem sempre conheça o reino de Deus. A gente aprendeu muito sobre ir à igreja, sobre culto, sobre comportamento, mas às vezes pouco sobre o reino de Deus. E talvez por isso exista tanta fé desconectada da vida, do dia a dia, da realidade, e tanta espiritualidade que não transforma. E até muito cristianismo que, infelizmente, não se parece com Jesus Cristo de Nazaré. Porque, no fim, existe uma pergunta para nós aqui. O evangelho que você vive, que a gente vive, é realmente o evangelho do reino de Deus? Então, quero começar nesse bate-papo com você, Lucas, te perguntando isso. Como é que você enxerga essa possibilidade de viver um evangelho, mas não o evangelho do reino? Sabe, Jorge, essa é uma questão muito curiosa que a gente tem nos dias de hoje, porque, assim, a rigor, nas escrituras, nos evangelhos, né, sobretudo, não dá para falar sem evangelho sem falar de reino de Deus, né? São duas coisas indissociáveis, não né? é? E, por exemplo, logo lá no comecinho de Marcos, que, segundo os pesquisadores, possivelmente tenha sido o primeiro evangelho a ser escrito, o texto vai dizer que Jesus, quando começou a proclamar o evangelho de Deus, proclamou dizendo: arrependei-vos porque o reino está próximo. Quer dizer, faz parte do que nós conhecemos como evangelho a teologia ou a percepção de reino de Deus. A teologia do reino de Deus, a percepção do reino de Deus. Então é muito curioso quando a gente percebe que existe, digamos assim, um evangelho sendo proclamado de alguma forma e que esse evangelho parece desconhecer o reino de Deus. É uma coisa um pouco esquizofrênica, assim, né? Não deveria ser, Não né? deveria ser. Não deveria ser. E nessa tensão, então, já que existe aí uma tensão, e talvez uma tensão para isso possa ser a própria religião, né? Então, que diferenças, Lucas, você percebe entre aquilo que é chamado de religião e o reino de Deus? Religião é um conceito bastante complexo, né? A história do conceito de religião, não vou entrar muito nesse detalhe. Mas, assim, de forma um pouco simples, quando a gente pensa em religião, a gente pensa em narrativas sagradas, em ritos,
em dogmas, né, em estruturas, né, às vezes em estruturas hierárquicas e tal. E boa parte das vivências religiosas tem esses elementos. Agora, quando a gente pensa em reino de Deus, a gente está falando, na verdade, de uma percepção diferente da nossa existência. E que, claro, a nossa percepção de reino de Deus também inclui atos como ir ao culto, ler o texto bíblico, sem dúvida, esses elementos fazem parte. Mas a compreensão de reino de Deus é mais ampla porque ela não é uma parte da nossa existência, mas ela é o que move a nossa existência. Como que a totalidade da nossa existência. É a totalidade da nossa existência. Né? Interessante. E essa desconexão, na sua percepção e perspectiva, onde que você acha que isso aparece assim mais evidente, mais claro nos dias de hoje? Olha, pensando no nosso contexto, é muito estranho, por exemplo, que a gente tenha uma multiplicação de comunidades, a gente tenha uma espécie de evangelho cultural sendo difundido, crescido, e pouca manifestação concreta da graça, da misericórdia e do amor de Deus. Então, isso me parece que é quando há essa dissociação, né? A gente tem aí o crescimento, digamos assim, dos ritos religiosos, né? Desta linguagem religiosa de ir ao culto, de orar e tudo que isso implica, de cantar, que fazem parte, mas quando a gente olha para a sociedade como um todo, parece que isso tem pouco reflexo, por exemplo, para a transformação social, para atos de misericórdia, para solidariedade, né? Então, é nesses fenômenos cotidianos que a gente vê um pouco dessa dissociação. Dessa desconexão. Aí no meio da sua fala, você falou de algo que talvez alguém que esteja nos ouvindo não possa entender essa expressão que você disse e que a gente usa bastante na teologia, que é de evangelho cultural. Então, para quem está nos ouvindo, o que significa esse tal de evangelho cultural? Evangelho cultural, né, é quando uma determinada... Bom, pode ser, no caso do evangelho, né, na tradição cristã, mas a gente poderia pensar em religião cultural, é quando um tipo de religiosidade vai se tornando, digamos assim, tão parte da cultura que a adesão, a participação tem muito mais a ver com um senso de pertencimento do que necessariamente com uma transformação pessoal, né, com uma experiência profunda. No caso do evangelho, uma experiência profunda com Cristo, né? Então, assim, as pessoas fazem, né, o que fazem porque estão acostumadas, ou porque cresceram nesse ambiente, ou porque, em alguma instância, se tornou, de certa forma, bonito, porque muita gente famosa passou a se declarar, de repente, evangélico. Mas a transformação, né, aquela manifestação concreta em que nós vemos o amor de Cristo sendo transmitido por meio daquela pessoa, de repente isso não aparece, né? Então, o que eu chamo de evangelho cultural é esse evangelho, digamos assim, que de certa forma tá difundido e que a gente se acostuma a fazer parte. E que a pessoa já não consegue distinguir ou perceber a diferença da cultura e desse evangelho de religião, né? Exato. Por exemplo, eles estão meio que mesclados, né? Estão entrelaçados, né? Por exemplo, em países muito cristianizados, né, que nós somos na América Latina, o próprio Estados Unidos, né, muitas pessoas vivem esse evangelho cultural quando, por exemplo, eles não participam no dia a dia da comunidade, mas vão quando tem um batismo, né, vão nas épocas festivas natalinas e coisas do tipo, né? Então, isso também já demonstra uma certa tendência desse evangelho cultural na vida das pessoas, né? Sim, de certa forma, né, quando a gente pensa, por exemplo, na história do nosso país, e todo o processo de cristianização que ele passou, até mesmo alguns feriados, e tudo isso faz parte, né, de como essa vida pública, digamos assim, vai, de alguma forma, sendo também moldada por essas práticas cristãs que estão difundidas na cultura, né? E chega até a ser, assim, um absurdo a gente pensar, por exemplo, na nossa América Latina, né, que foi tão cristianizada que... Se perguntar assim, você conhece Cristo, né? Ou a igreja? Mas se você vai para regiões, em lugares como seja na China, na Índia, né?
e você fala assim, você conhece Jesus? Eu falo assim, não, eu não sei quem que é, ele é novo aqui, eu nunca ouvi falar, né? Sim. Assim, no nosso país é muito difícil que alguém não conheça no sentido de ter ouvido falar, Já né? está tão impregnado na Sim. cultura, né? Que fica até complicado para a gente pensar que existe a possibilidade de você ir para a Índia e alguém nunca ter ouvido falar o nome Jesus, o nome Sim. Cristo, né? Bom, peraí, você falou algo aí nessa sua jornada que me faz pensar o seguinte. É possível, então, alguém estar dentro da igreja e mesmo assim estar distante da lógica do reino de Deus? Existe essa possibilidade? Infelizmente sim, né? Seria bom que não, mas infelizmente sim. Porque assim, uma vez que a gente tem essa, digamos assim, esse evangelho cultural, né, difundido e tal, há uma possibilidade muito grande que a vivência de fé, a vivência religiosa, passe a ser vivida de forma muito próxima ao que nós chamaríamos de lógica de mercado, né? Então, a gente tem as comunidades ou as igrejas como aqueles que ofertam serviço religioso e aqueles que vão às igrejas como consumidores do serviço religioso, né? Isso faz com que a lógica do reino esteja fora, porque a lógica do reino não é de consumo de fé, né? Não é algo que eu faço para mim, mas é participação numa comunidade para ser, como o próprio Jesus falou no Sermão do Monte, sal e luz, né? Então, infelizmente, é possível, né, que a gente tenha pessoas que estão nas igrejas, mas estão a partir de uma lógica de mercado, de consumo, né? Estão comprando um serviço religioso para se sentirem bem, e não necessariamente discernindo a voz do Espírito, né? Ouvindo o chamado de Cristo para sermos discípulos, né, no nosso cotidiano. Então é por isso que normalmente a gente costuma dizer que, né, o evangelho do reino, né, qualquer evangelho, ele é sempre para o outro, né? Sim. Então, quando o evangelho é sempre para mim, eu posso então cair nessa lógica do consumo, nessa lógica do mercado e ir a esses lugares comunitários, o culto, com a igreja, com a comunidade de fé, mas estar muito voltado para a minha própria existência, né? Vou, oro, leio, adoro, vou embora para casa, mas o outro não aparece, né? Então essa é uma característica forte do evangelho do reino, não é? Eu acho que assim, esse é um dos maiores perigos, né? Por quê? Porque a sensação que a gente tem é que a gente está fazendo tudo certinho, né? Eu estou indo na igreja, eu estou, sei lá, dando minhas ofertas, meus dízimos, eu estou orando, mas, por vezes, tudo isso mascara essa ideia de uma vivência religiosa para mim, né? Então, a sensação estou fazendo tudo certo diante de Deus, mas a lógica, a motivação, por vezes, com que se faz, é equivocada. Porque a nossa vocação em Cristo, né, não é uma vocação para eu, enquanto indivíduo, viver a minha comunhão com Cristo e ponto. A minha vocação em Cristo é para que a sua graça, né, passe por mim e atinja os outros. Então, acho que um dos perigos é não perceber que, por vezes, a nossa vivência de fé, ela mascara, de certa forma, um egoísmo, né? Uma posição autocentrada, né? Acho que esse é um perigo grande. Lucas, você como um teólogo, né, e um pesquisador, também um biblista, né? Eu sei que essa próxima pergunta que eu quero te fazer, ela pode ser um pouco genérica, mas dá uma consertada aí para tentar deixar ela um pouquinho mais específica, que é assim, o que é que te preocupa quando você olha para o cristianismo atual? E se quiser dar um recorte brasileiro, tudo bem, se não global, mas o que é que te preocupa quando você olha para o cristianismo hoje? Bom, eu acho que assim, o cristianismo, né, a fé cristã, ela é bastante vasta, bastante ampla, né? Então, claro que essa preocupação, ela aparece em alguns momentos, mas não pode ser entendida como uma generalização. Mas quando a gente pensa no nosso próprio contexto, acho que é aquilo que a gente já apontou desse perigo de entender a fé numa lógica de mercado e de consumo, né? Porque aí Deus passa a ser uma espécie de serviço do além, né? Que eu pago e acesso para o meu bem. Então tem uma lógica individualista que é perigosa aí, né? Eu acho que no nosso contexto,
Brasil, ainda mais neste ano, há sempre o perigo da confusão entre reino de Deus, vivência religiosa, vivência de fé e as ideologias políticas, né? A gente tem visto nos últimos anos, infelizmente, muitas igrejas sofrerem com isso, e eu acho que essa é uma preocupação que os líderes das igrejas, das comunidades precisam se atentar, né? A gente precisa ser fiel. Então, eu acho que essa lógica individualista, né, que esconde um certo egoísmo, e também, no nosso contexto mais específico do Brasil, essa polarização ideológica, elas são hoje grandes perigos, né? E eu tenho conversado com vários teólogos do mundo, sabe, Lucas, e pastores, e essa não é uma questão apenas brasileira, né? Essa questão da polarização é uma questão global, né? Mesmo na igreja norte-americana, né? Isso incluindo o Canadá, em alguns setores da igreja na Europa. Quer dizer, há sim essa preocupação, e acho que uma das coisas que eu também humildemente contribuiria com esse diálogo é que muitos cristãos que deveriam ser mais compassivos, generosos, né, tolerantes, estão expressando uma dureza muito grande, uma impaciência, uma rigidez, né, até mesmo por conta dessas questões ideológicas, né? Então, acho que também é um risco nesse tempo de nós revelarmos para o mundo uma face meio dura de um cristianismo do qual Jesus nunca propôs para nós, né? Não, de fato. E assim, nada mais distante do que o evangelho, do que essa rigidez, né? Quando nós voltamos para os ensinos de Jesus, Jesus nos ensina, por exemplo, a dar a outra face, a caminhar a segunda milha. Quando nós olhamos, por exemplo, né, para os ensinos do apóstolo Paulo, em Gálatas, que ele fala do fruto do Espírito, quer dizer, o resultado da atuação do Espírito em nós: amor, alegria, paz, longanimidade, né? Paciência, quer dizer, benignidade, bondade, domínio próprio. Quer dizer, é estranho, é um distanciamento muito grande do que nós lemos nas Escrituras, uma postura cristã rígida, incompassiva, sem misericórdia, impaciente. Verdade. É muito estranho isso, né? Verdade. Bom, quem sabe até para a gente resumir essa conversa inicial, esse bloco, né? Eu tenho uma frase aqui, e ver se você concorda, se seria esse o caminho, e quiser dar um pitaco em cima dela, melhorar, você pode até fazer, que é o seguinte: tem gente vivendo um evangelho que fala de Deus. Tem. O tempo todo, falando. Mas, muitas vezes não se parece com o reino de Deus. Isso é, infelizmente, uma realidade, né? Quando a gente observa e quando a gente volta a perceber o ensino de Jesus e observa o que tem acontecido, por vezes, nos nossos dias, a gente vê esse descompasso entre a percepção que Jesus tinha de reino, né? E o que por aí se diz sobre Deus e sobre o evangelho. Sobre essas coisas, né? Sabe, Lucas, eu vejo que quando Jesus começou o seu ministério, a mensagem central dele nunca foi, né? Frequentem uma religião e vocês vão ser melhores. Pelo contrário, ele muitas vezes confrontou e criticou a religião, né? Mas a mensagem dele foi: o reino de Deus chegou. É chegado, né, o reino de Deus. Então, se o reino de Deus chegou com Jesus e em Jesus, a pergunta que eu quero te fazer agora, e que talvez os nossos participantes estejam ansiosos para ouvir, e eu sei que a gente precisaria fazer um curso aqui de 6 meses só para responder, mas eu sei que você tem a capacidade de síntese. O que é esse reino, Lucas? A gente fala tanto desse reino, o reino de Deus, nas músicas, O que é esse reino, afinal de contas? Isso é muito interessante, porque geralmente quando a gente fala de reino, talvez até pela influência da cultura cinematográfica no nosso imaginário, né? A gente fica pensando em estruturas, né? A gente pensa em palácio, a gente pensa em cavalos, carruagens, guerras, né? Domínio. Quando, na verdade, a ideia de reino de Deus nos evangelhos está muito mais ligado ao reinado de Deus, quer dizer, a atuação soberana de Deus na vida daqueles que são discípulos de Cristo. E isso é importante porque, de certa forma, né, essa ideia de reino evoca em nós, né, por conta dessas influências, como
como eu comentei há pouco, evoca em nós um pouco desses símbolos de poder, né? Alguém dominando, controlando, invadindo, conquistando e tal. Só que quando a gente olha para Jesus enquanto manifestação desse reino, porque quando ele diz o reino de Deus chegou, ele está falando de que a manifestação desse reino é ele próprio ali, né? Começa com ele ali. Então, quando a gente olha para os atos de Jesus, para a atenção que Jesus dava às pessoas, na verdade, o que Jesus nos ensina sobre reino de Deus é como se fosse um reino de ponta cabeça. Não é esse reino de estruturas de poder, de domínio, né, até de certa forma de uma opressão física. O reino de Deus que Jesus propõe, esse reinado de Deus, inclusive em Lucas 17, ele vai dizer que não é nem visível. Olha, vocês não vão ver, mas o reino de Deus está entre vós. Portanto, não é um lugar. Não é um lugar, né? É uma atuação, né? E é uma atuação que nós, enquanto, digamos assim, participantes desse reino, nós nos colocamos como aqueles por meio dos quais o reino se manifestará. Então, o reino, no caso do reino de Deus, ele se manifesta muito mais na forma de perdão, de misericórdia, de graça, de bondade, do que necessariamente nesses símbolos de poder, né? O próprio Jesus, na tentação, nos relatos da tentação, como nós vemos nos evangelhos, ele se recusa a associar a sua pessoa a símbolos de poder. Interessante. Você entende que a chamada teologia do domínio ajuda a confundir a cabeça das pessoas quando a gente fala em evangelho do reino? E se sim, explica um pouquinho para quem está participando conosco o que é essa tal teologia do domínio. Eu acho que sim, eu acho que essa é um tipo de teologia que pode confundir, até porque a palavra reino, como a gente disse, evoca um pouco dessas ideias de poder, né? A teologia do domínio é uma teologia que entende que os cristãos precisam cristianizar a sociedade, de certa forma, pela tomada de poder, e poder nas várias esferas, né? Alguns falam até dos 7 montes, né? Então, religião, cultura, economia, política, educação. A educação. Então, a ideia, assim, o dia que os cristãos tomarem esses âmbitos da vida, então o reino de Deus estará estabelecido. O problema disso é que esse reino não depende de Jesus, né? Esse reino depende de estratégias humanas, né? E que quando nós olhamos para o reino de Deus nos evangelhos, ele é de fato um reino às avessas, né? Ele não é uma tomada de poder, né? Ele é um caminho para a cruz. Jesus quando o discípulo arranca a espada para defendê-lo, ele falou assim, não, peraí. Eu poderia chamar meus anjos todas as milícias aqui celestiais e... Mas não é essa a ideia, né? O reino de Deus está muito mais próximo do que a gente vai ter ali insistentemente no Evangelho de Marcos, né? É Jesus dizendo, olha, o Filho do Homem precisa caminhar para a cruz. E quem quiser vir após mim, tome também a sua cruz, né? Então, o reino de Deus tem muito mais a ver com o espelhamento do caráter de Cristo nas nossas vidas do que com ideias de tomar os poderes. Claro, isso não significa, só para fazer um parêntese, que o cristão não possa participar da vida pública. Pode, deve, né? Respeitosamente, dentro das suas capacidades, ele deve participar. O problema é quando se entende que nós precisamos tomar a sociedade, né? Entendi. Ou seja, nós estamos conversando aqui que o reino de Deus em nós, né, que está em nós, ele muda o nosso modo de ser, né, o nosso modo de agir, né? Por exemplo, como você usa o dinheiro? Como você administra o poder na sua vida, por exemplo, né? Como que você toma decisões? Quem é você no teu trabalho, né? Ou seja, às vezes as pessoas acham que o reino de Deus é aquilo que acontece também lá dentro da igreja, na adoração, de ouvir a palavra, né? Mas também o reino de Deus implica para nós que Jesus veio inaugurar também, eu estou correto em dizer isso, uma nova forma de viver? Ah, sem dúvida, né? A gente pode dizer que o reino de Deus... muita gente pensa no reino de Deus como questões externas. Mas se a gente pensar que o evangelho é uma transformação nossa e que é uma transformação
que não é só da nossa performance religiosa, né? De como nós nos vestimos, alguma coisa assim, mas é uma transformação de dentro para fora, né? A gente pode dizer que o reino de Deus, ele opera primeiramente no nosso coração. Então, por exemplo, quando eu sirvo o próximo, ali está o reino. Sim. Quando eu sou compassivo com alguém na sua dor, na sua luta, ali está o reino, ou eu posso dizer, ali eu estou manifestando o reino. Quando, por exemplo, eu invisto tempo na minha família, com os meus filhos, com minha esposa, eu estou ali manifestando o reino de Deus. Quando eu estou sendo generoso financeiramente falando nas necessidades do outros, ali está o reino. É disso que a gente está falando também? Sim, a gente está falando dessa graça de Deus que é traduzida por nós, né, que nós recebemos de Deus e é traduzida por nós em ações. Uhum. Né? Então, em justiça, Paulo vai dizer, né, que o reino de Deus é paz, justiça e alegria. E alegria no Espírito Santo. Quer dizer, essa tradução para o cotidiano, né? Quando eu tenho uma compreensão justa dos recursos que estão em minhas mãos, uma compreensão justa da responsabilidade da minha posição numa determinada empresa, no meu emprego, quando eu tenho um bom trato, reconhecendo antes de olhar para a pessoa, por exemplo, como o meu funcionário ou alguma coisa assim, eu olho para a pessoa como pessoa. Ou um funcionário com o qual eu vou usá-lo para que eu... me alavanque, né? Alavanque a minha empresa, as minhas finanças e coisa do tipo, né? Isso ali é o anti-reino, né? Ali isso é o oposto ao reino, né? Acho que é muito interessante porque a gente sempre volta para os exemplos de Jesus, né? Jesus sempre olhava para as pessoas primeiro como pessoas, né? E aí elas com as suas dificuldades, mas em primeiro momento como pessoas, né? Então, assim... Na sua opinião, qual é a diferença entre acreditar em Deus ou crer em Deus e viver sob o reino de Deus, ou debaixo do reino de Deus? Acreditar em Deus pode ser uma ideia muito genérica, talvez intelectual para alguns, né? Com um certo conceito filosófico de Deus. E até o demônio acreditava. E até o demônio, né? Acredita em Deus. E a própria palavra Deus, pelo seu uso cotidiano, ela pode ser meio que um símbolo vazio. Ela pode significar nada. Tem gente que pensa em Deus, por exemplo, como uma grande força que se eu fizer as coisas certas, os ritos certos, eu consigo ativar essa força para canalizar essa força para minha vontade. Bom, nada mais contrário à compreensão bíblica de quem é Deus do que a ideia de que Deus é uma força que eu canalizo para mim, né? É muito, muito contrário. Então, quando a gente pensa, né, nessa diferença, a gente pode pensar que viver sobre o reino de Deus é compreender a nossa vida debaixo dessa outra vontade. E não compreender Deus como submetido à minha vontade, né? Bom, isso também é chocante, né, Lucas? Eu imagino, assim, eu penso que isso é meio escandaloso, eu diria para você. Por exemplo, como é que pode, então, alguém, você, não estamos julgando ninguém, não estamos falando assim, né, dessas realidades que estão presentes entre nós, estar há tantos anos dentro da igreja, participando, às vezes até liderando, mas e tratar as pessoas com arrogância, por exemplo, né? Outro que começa a permitir que o evangelho não transforme o seu comportamento. Eu sou assim mesmo, eu falo o que eu quiser e dou a quem quiser, doe a quem quiser, né? Onde estiver e tal. E como é que isso pode, então... Isso é estranho, né? Não deveria ser assim. Claro, nós compreendemos que, de certa forma, todo cristão está em processo de amadurecimento, de percepção, mas é estranho em que a gente entenda que alguns pecados, né? Não é eu sou assim mesmo. Bom, eu sou assim mesmo, mas eu também sou pecador. Então, eu preciso, de alguma forma, desenvolver mecanismos de policiar esse eu sou assim mesmo e buscar a confissão dos pecados, buscar a atuação do Espírito Santo visando uma transformação. Então, é estranho uma compreensão de evangelho, uma compreensão de vivência de fé que não envolva essas transformações, né? Não envolva sermos mais parecidos com o caráter de Cristo. Com o caráter de Cristo. Boa, boa.
O reino atua na vida comum? Ele entra na vida comum? Ele entra no dia a dia das pessoas? Ou deveria entrar? Eu diria que ele é prioritariamente isso, né? Isso. Eu diria que pode existir muita religião sem reino. Isto é, muitas adorações, muitos cultos, muitas orações, muitos atos sem reino, mas não dá para existir reino sem cotidiano. Uhum. Né? Porque quando a gente olha novamente para Jesus, Jesus ia caminhando, Jesus ia almoçando com as pessoas, Jesus ia se encontrando, né? E é ali, nesses encontros, nesse exercício da misericórdia, na compaixão, na gentileza, na bondade, que o reino de Deus floresce. Então, eu diria que, assim, não dá para pensar em várias religiões sem reino, mas não dá para pensar em reino sem cotidiano. Sem cotidiano. E o próprio Jesus, né, disse para nós que a gente deveria buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E que todas as outras coisas, né, essas coisas, ele não falou outras, é interessante que ele falou, e todas estas coisas. E quais coisas? Justamente aquelas coisas que estão no nosso cotidiano e que tiram o nosso sono. Sim. O que nós vamos comer, o que nós vamos beber, o que nós vamos vestir. Então, me parece que há espaço nessa palavra de Jesus, no contexto do texto, de que o reino de Deus deve invadir, no bom sentido da palavra, ele deve permear, transformar essa nossa vivência no cotidiano, porque senão eu vou buscar mesmo o meu ganha-pão de cada dia e ponto final, eu vou buscar o meu vestuário, o meu status na sociedade, coisas do tipo, né? Mas aqui Jesus está dando uma dica para nós que não, que o reino de Deus ele pode e deve atuar no nosso cotidiano, nessa vivência do dia a dia. Sim. Não é isso? E ele é uma mudança, digamos assim, da chave da nossa existência, né? Porque enquanto seres que buscam a sobrevivência, seria natural que a gente pense apenas em ganhar dinheiro, em levantar recursos, em melhorar de vida e tal. Mas o reino de Deus, ele invade, né? Ele muda a chave da nossa existência para dizer, olha, você precisa morar, ok? Você precisa vestir, você precisa comer. Mas a sua existência não é para buscar onde morar, buscar o que comer e buscar o que vestir. A sua existência é para manifestar a justiça do reino, né? Então, nesse sentido, o reino de Deus ele vai permeando todas as nossas relações, todo o nosso cotidiano, vai transformando isso numa nova forma de ver a vida, né? Então nós poderíamos resumir essa reflexão que a gente está fazendo aqui agora nesse bloco, vamos pensar assim, né? Que talvez muita gente pense no reino de Deus como uma coisa abstrata, né? Etérea, uma coisa distante, longe, intocável, né? Impegável. Mas Jesus fez o caminho contrário. Jesus veio para nos mostrar e para trazer um reino de Deus dentro da vida e que toca a vida, né? Sim. Não é isso? Sim, todas as áreas, né? O reino, ele passa por como nós entendemos nosso trabalho, como nós entendemos o uso dos nossos recursos, as nossas relações familiares, nossas amizades, a nossa generosidade, né? Então, o nosso comportamento no trânsito, né? Então, o reino passa por todos esses caminhos, né? Assim, vamos pensar, para continuar, né, refletindo e ajudando aqui quem está participando conosco, vamos pensar num exemplo prático de como o reino de Deus transforma o meu cotidiano. Você tem um exemplo prático para nos dar sobre isso? Bom, nós podemos... Bom, eu vou usar um exemplo bíblico e depois um prático. Tá. Né? Na carta de Paulo a Filemon, Paulo está encaminhando um escravo para o seu senhor. Humanamente falando, a gente poderia dizer assim, bom, ele está devolvendo um escravo ao seu senhor, mas ele diz que o escravo deve ser tratado como um irmão. Quer dizer, é um redirecionamento da forma de enxergar a vida. Então, por exemplo, nós podemos pensar nos recursos financeiros que temos em mãos como, esse é o fruto do meu trabalho e agora com isso eu vou fazer aquilo que eu quero para o meu bem. Mas na lógica do reino,
isso que está em minhas mãos é um recurso que Deus compartilha comigo para que eu compartilhe com os demais, com os mais necessitados, né? Então, é uma mudança nessa chave. Eu posso, por exemplo, no meu trabalho, ver ali na estrutura hierárquica e pensar naquela pessoa como, essa pessoa tem que fazer o que eu quero porque eu preciso disso. Mas na lógica do reino, o trabalho, ele não é para mim, ele é para nós. Então, aquele que está trabalhando comigo, ele também está construindo comigo. Então, a lógica do reino vai mudando essas chaves do cotidiano, né? Muda também as nossas decisões, independentemente se elas forem pequenas, médias ou grandes. O reino de Deus, o paradigma do reino de Deus, ele muda a minha maneira de pensar, as minhas tomadas e decisões também? Sem dúvida, né? A gente sai de uma lógica, de certa forma, egoísta, né? Aquelas decisões que estão relacionadas à minha sobrevivência, ao que eu quero, à minha vontade, e a gente expande isso para uma lógica coletiva, né? Qual é o bem comum, qual é o bem além de mim, qual é o bem que não vai prejudicar outras pessoas. Então, isso muda a nossa lente, né? Por exemplo, se eu estou numa conversa ou no trabalho e acontece uma situação meio tensa ali, entre o outro e tudo mais, e aí então uma ofensa vem no meio desse caminho e tal, aí eu então, como um cristão que sou, debaixo do governo do reino de Deus, eu ajo com agressividade, eu pago o mal com o mal, né? Então, em vez de ter trabalhado com equilíbrio, buscando a reconciliação, mesmo que eu tenha razão, então quer dizer, eu estou debaixo desse governo, mas também preciso permitir que esse governo controle as minhas atitudes e as minhas ações para com os outros, né? Sim, sim. E eu até diria que o que eu percebo é que uma das dificuldades maiores é que, vamos dizer, né, usando essa situação de trabalho, que haja uma ofensa ali, uma das dificuldades maiores é a gente, inclusive, reconhecer e pedir o perdão, que faz parte do reino, né? Perdão é a lógica do reino, né? Então, a gente precisa permitir que esse reino, digamos, entre no nosso sangue, né? Circule em nossas veias. Agora, vamos pensar o contrário, então. A gente está falando o seguinte, né? Quando a gente age contra a lógica do reino, que a gente acabou de falar agora. Mas também é importante a gente destacar que é possível viver, né? Mais próximo, ou pelo menos se aproximar mais da lógica do reino, né? Então, quando que você acha que isso pode acontecer? Me parece que assim, quanto mais a gente se pega pensando na gente mesmo, menos a gente está vivendo no reino. Né? Então, aí já tá uma pista. Já dá uma pista. Quando a gente tem uma preocupação muito grande com a gente mesmo, com a nossa própria vontade, com a nossa própria justiça, com o nosso próprio ego, né? Com aquilo que eu quero, os meus desejos, os meus sonhos, a minha ambição e tal. Quando tem muito lugar para mim, tem pouco lugar para nós. E o reino de Deus é coletivo, né? Exemplo, então. O sacerdote e o levita, na parábola chamada do bom samaritano, viveram o antirreino, a lógica contrária do reino. E aquele que era tido como não sendo do reino samaritano se aproximou mais da lógica do reino. Sim. Tá correto? Sim, e é exatamente isso que o texto diz, né? E é muito interessante, né, usando essa parábola, que tanto o sacerdote quanto o levita e quanto o bom samaritano, os três veem o homem caído. Mas a visão deles, como a visão do sacerdote e do levita, de certa forma, era uma visão preocupada consigo mesmo, é uma visão que os leva a desviar. Enquanto o bom samaritano, o texto vai dizer que ele vendo tem compaixão. Quer dizer, é uma lógica que olha para as realidades ao redor e não pergunta... acho que esse exemplo é muito legal. Muita gente olha ao redor e pergunta assim, da onde eu posso tirar? Da onde eu posso pegar para mim? Né? Onde é que eu posso crescer? Onde é que eu posso... E a lógica do reino é para onde que eu posso doar? Onde eu posso contribuir? Né? É menos autocentrado e mais para fora, mais solidário, né? Ou seja, talvez algumas implicações aí simples para nós, então, é aprender a viver com justiça,
né? Exercendo a misericórdia, enxergar as pessoas antes das suas funções, né? Das suas tarefas, sair disso que você enfatizou bastante, desse individualismo de si mesmo, né? Desse sujeito que olha apenas para si, entender a missão não apenas como uma atividade, mas como um estilo de vida, né? Então aí a gente está começando a falar da lógica do reino, né? Desses movimentos, né? Então, o reino de Deus, Lucas, a meu ver, não é um assunto da vida cristã. O reino de Deus, ele é o centro dela. Ele é o cerne dela. Essa frase cai bem, né? Sim. Não é apenas um assunto que nós tratamos, pregamos, ouvimos e cantamos na igreja. Não é uma parte, né? Ele está permeando todo o pensamento e a vida cristã. Ele é o centro. É o centro, né? É uma incoerência, então, um cristão não viver... não faz sentido algum. Nesse centro, né? Que beleza. Veja, se alguém percebe hoje que vive um evangelho distante do reino, digamos assim, se alguém está nos ouvindo hoje aqui, participando conosco, e ele chega à conclusão, caramba, depois de estar ouvindo esses caras aí, né, essas reflexões, essas coisas, e começa até mesmo se auto-perceber o que seria fantástico e o que é fantástico, né, e perguntar-se assim mesmo, será que eu estou vivendo um evangelho distante desse reino que eles estão falando aí? Há esperança para essa pessoa? Por onde você, como um pastor que também não diz que você é, como um pastor, né, batista que você é, por onde você recomenda essa pessoa começar? Sim, ouvindo novamente a voz das Escrituras, né, no Evangelho de Marcos, lá no capítulo 1, versos 14, 15, quando Jesus começa a pregar, Jesus começa a dizer assim, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos. Arrependei-vos. Então, eu acho que uma das ilusões, talvez, nossa, enquanto cristãos, seja, e de certa forma uma ilusão bastante arrogante, seja achar que a gente sabe o que é o reino. Quando o reino não é nosso, o reino é de Deus. Então, quando a gente percebe que a gente está vivendo distante desse reino, eu acho que o primeiro passo é o arrependimento, é o reconhecimento diante de Deus de que a nossa tendência é mascarar o reino para os nossos próprios desejos. E isso é muito forte, Lucas, que você está falando, porque a gente às vezes, você, qualquer um, cai na ilusão de que muitas vezes, eu estou vivendo o reino de Deus na plenitude da minha vida, né? Mas quantas vezes a gente também não se pega vivendo uma religião, ou uma expressão de religião? Por quê? Porque a religião, ela não nos convida ao arrependimento. A religião não convida a pessoa a se arrepender. Mas o reino nos convida, é isso que você está falando. Sim. Que essa mudança, essa metanoia que a gente precisa ter para começar a permitir que essa lógica do reino entre na minha vida. E outra coisa que eu queria que você destacasse conversando conosco, isso não é uma coisa que você faz para a vida inteira e feito uma vez está feito. Não, é constante, né? Tá certo? E também não significa que o fato de eu ter errado, de eu ter destratado alguém ou de não ter ali trazido a lógica do reino, que também eu não esteja vivendo o reino de Deus na minha vida. Talvez foi aquele momento, um ato da minha existência, que eu pisei na bola com Deus e com a lógica do reino e tratei mal uma pessoa lá do meu trabalho. Mas a lógica do reino vai dizer para mim, arrepende-se, vai lá e acerte essa parada com esse cara aí que você pisou na bola com ele. Sim. Não é porque a gente também pisou uma vez que a gente está fora do reino, que a gente abandona o reino, né? Não é isso? Sim. Eu acho que assim, as Escrituras mostram que nós cremos num Deus bastante compassivo, né? Que sabe das nossas fraquezas. A própria ideia do Cristo encarnado, né? Hebreus vai dizer que ele sabe daquilo que passamos, né? Ele sabe das nossas fragilidades, sabe das nossas fraquezas. E é importante que a gente perceba que viver o reino não é algo natural. E, portanto, não é algo confortável. O natural pra gente é a gente buscar os nossos sonhos, os nossos desejos, a nossa sobrevivência. Gastar o meu dinheiro comigo. Comigo mesmo, o meu próprio bem. Isso é o natural. Isso é o que todo mundo... Aliás, se a gente abrir redes sociais, é o que todo mundo diz. Né? Então, o reino de Deus
para ser essa transformação, né, de dentro para fora, ele é também um confronto conosco mesmo. Por isso que o primeiro passo é o arrependimento. O primeiro passo é o reconhecimento diante de Deus de que nós não, por nossas forças e pelos nossos conceitos, digamos assim, nós não sabemos viver o reino. Nós precisamos que Cristo nos ensine, que o Espírito nos ensine a viver esse reino. Então vou pegar o teu gancho aqui agora. Já que você levantou a bola, eu vou chutar, tá bom? Já que Cristo nos ensina, então como é que Jesus pode reorganizar isso em nós? Não é uma pergunta assim, sim, bate-pronta, né? Sim. Mas eu acho que assim, após o arrependimento, quer dizer, após esse reconhecimento de que nós não sabemos o que é o reino e que nós precisamos aprender com Cristo, a partir de um retorno aos ensinos de Jesus, a compreensão do Espírito de Cristo, né? Da sua compassividade, da sua misericórdia. Aí nós podemos ir percebendo que as nossas prioridades, que as nossas motivações, que, digamos assim, a chave do nosso coração vai mudando, né? As preocupações da nossa existência, o centro da nossa existência vão mudando. E são esses elementos que Cristo precisa transformar em nós, né? Não é o ato, mas o porquê do ato, né? As motivações, as intenções, as prioridades da nossa existência. Isso Jesus vai atuando, claro, a partir da nossa compreensão do ensino de Cristo, a partir da nossa submissão ao Espírito de Deus, né? A partir dos exercícios espirituais, que são formas que a tradição cristã foi descobrindo de se submeter a essa vontade de Deus. Então, essa mentalidade que se manifesta nas motivações, nas intenções, nas prioridades, vai sendo transformada. Olha, você falando aí, uma vez eu me lembrei que eu fui avaliar uma escola de teologia, na época em que eu fui avaliador do Ministério da Educação, e era uma escola de teologia que não tinha nenhuma tradição cristã, nenhuma, zero. E a pessoa pode perguntar assim, puxa, mas existe isso? Não, existe, porque a teologia é uma área de saber, né? É uma área do saber que você tem teologia católica, você tem a teologia protestante, você tem a teologia budista, você tem a teologia islâmica, você tem a teologia messiânica, né, dos orientais, etc e tal, né? Então, a teologia é essa área. Nós aqui estamos com a teologia de tradição protestante, né? E o diretor conversando comigo, ele falou um negócio, cara, que foi punk de ouvir. Ele falou assim, você sabe uma coisa que me escandaliza em vocês evangélicos? E eu falei, não, pode falar, eu gostaria até de ouvir. Ele falou assim, gente, vocês fazem de tudo para tirar as pessoas da terra para levar para o céu. E nós fazemos de tudo para trazer o céu para a terra. Cara, aquela frase daquele homem, aí eu lembrei de Jesus, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, né? De trazer aquilo que já existe, trazer o céu para a terra. Sim. E muitas vezes eu percebo que nós, cristãos evangélicos, queremos um caminho inverso. É tirar as pessoas, como disse o diretor, da terra para levar para o céu, e em vez de trazer o céu para a terra, né? Então, eu queria enfatizar que Jesus não veio preparar as pessoas para sair do aqui e agora, para sair da terra, né? Ele veio, né, para nos ensinar, como pessoas, a vivermos o reino e os valores do reino dentro da nossa existência, dentro da nossa realidade. Não é isso? Ah, sim. Infelizmente, a gente tem essa ideia de que, assim, como a vida é passageira, e de certa forma ela é mesmo, né? A gente não precisa se preocupar com o que acontece aqui, né? Mas nada mais contrário à ideia do reino de Deus, né? Como você comentou, o próprio Jesus, quando nos ensina a orar, o começo da oração dele seja feita a tua vontade, né? Venha o teu reino, quer dizer, é a ideia de que nós manifestamos em esperança, né? Da consumação desse reino de Deus, nós manifestamos
nas nossas pegadas, as pegadas de Cristo, né? E alguns, de fato, enfatizam que a ideia é não termos pegadas nessa terra, mas a insistência de Jesus é que as nossas pegadas tenham a medida da pegada de Cristo, né? Que nós deixemos marcas nessa terra e que essas marcas sejam sinalizações desse reino de Deus, né? E uma coisa que eu queria que você refletisse com a gente também é pensando o seguinte: se tem reino, é porque tem um rei, tá certo? E se tem reino, é também porque existem súditos, Sim. não é? Então, é possível um súdito, que somos nós, vamos colocar agora numa palavra mais bíblica, os discípulos e as discípulas de Jesus. Como é possível um discípulo e uma discípula de Jesus dizer que está debaixo do reino, mas, por outro lado, não ser submisso ao rei e andar como ele andou? Essa é a incoerência, né? A vocação do evangelho é uma vocação à imitação de Cristo, né? Aquele que nós chamamos de Senhor, né? Aqueles que nós consideramos o nosso rei. Então, de fato, não faz sentido algum quando nós declaramos que temos um Senhor, que temos um rei, né? E nós não manifestamos na nossa existência o estilo de vida deste rei, né? É uma incoerência, não faz sentido esse tipo de percepção da nossa vida cristã. Eu estou provocando no bom sentido e trazendo essa reflexão à mesa aqui conosco. Por quê? Porque tem muitas pessoas, Lucas, que dizem assim: eu já aceitei Jesus como meu eterno e suficiente Salvador. E ninguém vai duvidar, certo? Sim, se ela está falando, né? E aí parece que isso basta. Que isso é o todo da questão. Tá certo, Romanos 10 diz que se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, né? Não batemos no peito e dizer assim, eu estou salvo. É Jesus, é Paulo que está trazendo para nós essa compreensão, né? De um discípulo confessante, né? A gente fala da igreja confessante, Sim. né? De um que confessa. E eu percebo que, muitas vezes no Brasil, esse fator de você confessar é suficiente para você, então, ganhar a vida eterna e pronto, está resolvido o teu problema e você ganhou um passaporte celestial carimbado, né, que te dá direito a entrar, né, passar pelo raio-x do céu, do portão lá do celestial. céu, né, passou no raio-x, carimbou, né, entrada, né, tá ali, como a gente vai viajar, carimba lá, né. Contudo, há um outro lado dessa moeda, que é o lado de João. Lá, eu sou muito apaixonado por aquilo que João disse em 1 João 2, de 5 a 6, quando ele diz assim, aquele que diz que está nele, é como se João estivesse falando assim, aquele que já confessou a Jesus, Sim. né? Aquele que já confessou a Jesus como seu Senhor e já creu que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então, aquele que diz que já está salvo, ele acrescenta ali isso que a gente está falando. Ele acrescenta talvez o teste mais duro que um cristão deve passar. Ele fala assim, esse deve andar como? Esse como ele andou. Sim. Então não basta ser um confessor. Porque às vezes a pessoa confessa que Jesus é Senhor da vida dela, mas as suas práticas nem de perto estão parecidas com Jesus. No meu dia a dia, no trato com as pessoas, com os filhos, até mesmo dentro das nossas comunidades de fé. Então, como é que pode aquele que diz que está debaixo do governo desse reino, um confessante, não andar como ele andou? Isso é muito forte, essa proposta de João, esse teste para a gente realmente saber se a gente está debaixo do governo de Deus. João vai dizer, eu não tenho problema, você confessou, está tudo certo, mas eu só quero te fazer uma pergunta. Você anda como ele andou? E aí? Eu acho que esse é o grande desafio, né? A gente, voltando à metáfora que eu usei, que é retomada, né, por João, ver se a nossa pegada está do tamanho das pegadas de Cristo, né? Olha. Porque, assim, também essa lógica do ter a vida eterna, né?
ela também pode ter um quê de egoísmo, né? Quer dizer, eu tô com a minha existência garantida. Meu passaporte já está carimbadão. Tô seguro, né? E claro, essa segurança, ela é importante para nós, né? Mas o convite de Jesus não é que nós estejamos seguros. O convite de Jesus é que nós manifestemos o seu reino, né? Isso, a nossa vida eterna é uma garantia que é a responsabilidade de Cristo. Mas o convite que ele nos faz é para que, de fato, usando, né, a metáfora de João, uma vez que Cristo ascendeu aos céus, nós continuemos caminhando e trilhando os passos dele. Né? A igreja, né, as comunidades de fé, nós, enquanto discípulos de Jesus, somos convocados a, através da história, continuarmos marcando as pegadas de Cristo nessa terra. Né? Então, não faz sentido uma confissão que não seja também uma confissão fruto de uma transformação que se manifesta nas ações. E isso exige de nós, como você já bem colocou, também arrependimento. Sim. Porque às vezes a gente pensa que arrependimento é só de um pecado visível, né, forte que eu cometi, né, alguma coisa. Também é, claro, também é. Mas a gente também precisa aprender a se arrepender de não ser como ele. Sim, sim. E isso é um arrependimento cotidiano, né? Como diz em inglês, every day. Sim. Todo santo dia eu preciso olhar para mim, para minha vida, e me perguntar, estou andando como ele andou? Por exemplo, tomei uma decisão lá no trabalho. Está próximo, né, daquilo que Jesus tem falado para mim? A maneira como eu trato o meu dinheiro, Sim. os meus recursos que Deus colocou nas minhas mãos, é próximo do reino de Deus? Então, isso também exige um autoexame diário, eu diria, né, Lucas? Se não fosse assim de segundo após segundo, para a gente ter uma vida cada vez mais próxima de Jesus, né? Sim, acho que a nossa vocação, né, é uma convocação para esse exame constante. Constante, né? Constante. Por isso que a fé cristã ela é sempre esse encontro e reencontro com Deus, né? Em oração, em meditação nas Escrituras, percebendo aquilo que do nosso coração ainda precisa ser transformado, né? Colocando isso diante de Deus. Então é um exercício constante. Então, quando eu oro dizendo assim, vem o teu reino, né? Não só no mundo, como Jesus nos ensinou a orar, aqui na terra, mas é correto, eu deveria todo dia, né, orar dizendo assim, Senhor, venha o teu reino sobre a minha vida. Sim. Venha o teu governo sobre a minha vida. Pode ser até uma oração matinal, mas também pode ser uma oração ocasional, do tipo assim, Senhor, eu vou entrar para uma reunião. Venha o teu reino sobre a minha vida, controle as minhas emoções, controle o meu comportamento, o meu temperamento. Me ajude a discernir o momento, né? Discernir o tempo. Dá-me palavras sábias, Sim. Dá-me tranquilidade, dá-me postura como um cidadão do reino dos céus, né? Então, às vezes as pessoas acham que o reino de Deus é essa coisa, como eu disse, assim, longe, distante, sim, que a gente não pega. Pega sim. E quando eu trato alguém no meu trabalho, eu estou, de maneira prática, dizendo assim, o teu reino está, né, sendo permeado aqui nesse momento, nessa situação, né? Sim. Isso é muito bonito, né? E é interessante porque, assim, a gente tem mania de grandeza. Então, a gente pensa em reino de Deus como coisas grandes e tal, mas o reino de Deus é esse cotidiano transformado, né? E a gente usa muito a palavra governo, que é o governo de Deus. Governe meu temperamento. Sim. Senhor, governe a minha língua. Os meus desejos, né? Senhor, e mais, né, o que é mais profundo ainda, governe as minhas intenções, né? Governe as minhas motivações, né? Então, no frigir dos ovos é algo muito prático que a gente está falando aqui, né? Sim, não é simplesmente claro, um tema teológico, biblicamente falando, profundo, mas é um tema eminentemente prático, factível, realizável no nosso cotidiano. Ah, sim, ele faz parte do nosso, de segunda a segunda, né? Não são só aqueles
momentos que são também importantes, em que nós nos juntamos com outros irmãos e irmãs para cantarmos, adorarmos, e claro, ali também o reino é manifesto, mas o reino ele é manifesto nesses pequenos gestos em que a gente percebe a tradução da graça, da misericórdia, do amor de Deus em todas as situações. Isso é maravilhoso, né? Você falando assim, eu vou voando, né? Eu vou para outros lugares. Acho que quando Jesus olhou para aquela atitude dura dos discípulos, né? Mas ele olha para aquelas crianças, ele fala assim, deixa que elas venham até mim. Isso. Porque delas é o reino. Cara, é isso. É esse governo que vem nas circunstâncias mais cotidianas e corriqueiras que a gente até desvaloriza da vida quando você está ali com uma criança perto de você num parque que você abraça e brinca um pouquinho com ela, permitindo que esse reino de Deus esteja permeando, né, a nossa existência. Lucas, se alguém chegasse então para a gente ir dando um segmento aqui para o fim da nossa jornada, nessa temática tão linda e tão apaixonante. Se alguém chegasse para você, né, e pensasse assim, o evangelho que eu vivo é de fato o reino de Deus? Que desafio final, Lucas, você deixaria para essa pessoa? Eu deixaria o desafio dela constantemente discernir o próprio coração, né? Porque acho que se o reino de Deus ele se manifesta no cotidiano e ele passa também pela gente, pelas nossas intenções, né? Acho que o primeiro lugar, a primeira coisa que a gente tem que perceber é o que de fato eu estou querendo com isso, né? Como é que eu posso discernir essas minhas intenções para saber se essas são intenções de fato que estão alinhadas com o reino. Eu quero deixar uma frase final para você que está participando conosco, para você refletir sobre isso, que é: o evangelho do reino de Deus, ele não foi feito para levar simplesmente ou apenas as pessoas ao céu. O evangelho do reino de Deus foi projetado para transformar a maneira como você vive aqui e no agora. Deixe isso marcado na sua vida e você então vai aprender, como Lucas disse, discernir a como viver debaixo desse governo do reino de Deus na sua vida. Coisa boa a nossa reflexão hoje, né? Que bacana, Lucas, ter você aqui conosco hoje aqui. E obrigado pelas suas palavras, pelas suas reflexões, como um teólogo e biblista maravilhoso que você é. Obrigado, Jorge, pelo convite. Foi uma alegria, um prazer meditar um pouquinho sobre isso que é tão central na nossa vida cristã. Bacana. E antes de sairmos, eu queria deixar também aí uma palavra específica que o Lucas vai trazer para vocês, que você pode, né, se aprofundar também no reino de Deus, na conceituação teológica e bíblica, participando aqui conosco da Faculdade Teológica Sul-Americana. E eu vou pedir para que o Lucas fale um pouquinho do nosso mestrado, em poucas palavras, Lucas, de como que alguém pode vir para cá e ampliar essa perspectiva do reino de Deus através do nosso mestrado profissional em teologia. Maravilha. Bom, nós temos o nosso programa de mestrado profissional em teologia. Esse programa ele tem 2 linhas de pesquisa, estudos bíblicos e teológicos aplicados e também praxis pastoral e missiológica. É uma forma de quem já tem uma formação teológica ou de você que é líder, já tem outra formação e deseja desenvolver projetos transformadores para a sua igreja, para a sua comunidade, para a sociedade. Vem estudar conosco, vai ser uma alegria poder te ajudar nessa jornada. Acesse nosso site, no site da FTSA, link mestrado, nós temos todas as informações. Muito obrigado por você ter participado conosco hoje aqui, um privilégio. Não perca esse nosso programa, o Teologia para a Vida, FTCA Cast, que vai ao ar toda quinta-feira às 3 horas da tarde. Até a próxima, Deus te abençoe.